jovens, bem-vindos ao Gibiografia. Esse aqui é mais um programinha e vamos falar hoje sobre uma coisa muito gostosa, muito legal, que é fascismo. A ironia é uma figura de linguagem da categoria de figuras de pensamento, que consiste em dizer o contrário do que se pensa, causando humor sutil. Não é isso. A gente vai falar de livros que você pode abordar com pessoas que estejam aí enveredando para essa coisa linda e maravilhosa que é o fascismo. Então eu vou indicar aqui alguns livros, 10 quadrinhos. Nota 10! Na verdade, que vão deixar um pouco as pessoas com aquele pensamento de que o fascismo é ruim, né? A gente não precisa, ou infelizmente hoje a gente tem que estar convencendo as pessoas sobre isso, mas antes eu gostaria que você fizesse aquelas coisinhas básicas que o YouTube sempre pede. Primeiro, curta esse vídeo. Segundo, compartilhe com seus amigos. Terceiro, se inscreva no canal, porque quanto mais inscritos eu tiver aqui, melhor. E também comente aí, fale o que você acha, indique outros quadrinhos sobre o fascismo. E também diga o que você acha, indique outros quadrinhos aí que sejam contra o fascismo. Vamos começar então. O número 1 é esse aqui, ó, o relatório de Brodeck, lançado pela editora Pipoca e Nanquim. Ele tem esse formato aqui, né, que não é tão tradicional assim dos quadrinhos, que é o formato horizontal, mas ele vem nessa caixinha aqui, você consegue colocar ele dentro dessa luva, chama luva, né, isso aqui, e aí você consegue colocar ele em pezinho na estante, tá bom? Esse livro conta a história do Brodeck, que é isso aqui não tem um lugar específico, né, esse quadrinho não é um lugar específico, não fala de nada real, mas próximo do real. Então é num país do leste europeu, aonde esse Brodeck está encarregado de descrever como que foi um assassinato que ocorreu na cidade. Ele fala bastante sobre xenofobia, que é uma coisa que a gente está tendo, inclusive aqui no Brasil, infelizmente, e também sobre a Segunda Guerra Mundial, campo de concentração. Aparece algo ali parecido com os nazistas, que é interessante você notar que como que as coisas estão sendo feitas para cobertar um crime que foi feito nessa cidade por conta de algo que não é peculiar ali daquele lugar. Então você vai perceber nesse quadrinho que as coisas são feitas para encobrir um crime de uma pessoa que não é daquele lugar e que chega com ideias diferentes e que não são ideias agressivas, mas mesmo assim acontece esse fato. Isso aí não é spoiler, porque é logo no começo do quadrinho, né? E o quadrinho é muito mais do que isso, não é só uma investigação, mas é uma questão de você olhar as pessoas como elas são. O segundo que eu vou falar é esse aqui, A Herança do Coronel, de Lucas Varela e do Carlos Trillo. Carlos Trillo, gente, é um dos melhores roteiristas que a gente tem visto aí. É um cara que escreve há muito tempo já, mas que agora, por conta dos lançamentos do Pipoca e Nanquim, a gente está vendo a genialidade do cara. E essa Herança do Coronel aqui é muito interessante porque fala sobre as heranças da ditadura argentina, que foi uma ditadura muito sangrenta, que foi muito parecida com aqui do Brasil, mas que a única diferença é que todos lá foram punidos, e aqui não, e por isso que a gente está vivendo esse momento aí de passada de pano novamente para atrocidades. Conta a história desse cara aqui, o Elvio Gustavino, que é um cara que nasceu num lar cristão, né, cheio de cidadãos de bem, com o único detalhe que o pai dele era um torturador da ditadura argentina, e aí cria vários monstros, inclusive ele mesmo. Tem esse desenho aqui que parece fofinho, né, do Lucas Varela, mas de fofinho a história não tem nada, então recomendo para vocês também A Herança do Coronel, que na verdade é a herança da ditadura. Esse aqui então é o lançamento da Comic Zone, do Carlos Trillo e Lucas Varela, A Herança do Coronel. O terceiro indicado então aqui é um já antigo, já Área de Segurança Gosrad, difícil de falar essa palavra aqui, Gorazd, falei errado. E esse aqui também é um mais antigo, da Conrad, que é Área de Segurança Gorazd, conta sobre a guerra da Bósnia, né, que aconteceu ali na década de 90, entre 1992 e 95, que foi uma guerra muito sangrenta. Foi a guerra que aconteceu na década de 90, entre a Sérvia, a Bósnia e a Croácia, e aonde a Bósnia estava no meio ali entre a Sérvia e a Croácia. A Croácia não se envolveu muito na guerra, mas a Sérvia atacou bastante a Bósnia e foi assim uma carnificina essa guerra por conta de um cara, desse cidadão de bem, né, que fala sobre religião e tudo mais, que era o tal do Slobodan Milosevic, que era um carniceiro e que foi condenado também e sofreu as consequências dos seus atos aí.
Esse quadrinho é muito chocante, tem histórias aqui. O Joe Sacco, como que ele faz, que é o autor do livro, né? Ele tem vários quadrinhos lançados, e principalmente nesses ambientes de guerra, e ele vai no lugar e pega os depoimentos das pessoas que sofreram durante a guerra, ou durante essas invasões que aconteceram aí nessa guerra da Bósnia. Muito interessante de ler. Esse próximo também é sobre a guerra da Bósnia, da Sérvia e da Croácia, ali, que é o Fax de Sarajevo, que conta a história de um editor de quadrinhos, o Ervin Rustamadic, e que provavelmente eu estou pronunciando o nome dele errado, né? E que ele conhecia lá vários quadrinistas americanos, porque ele era editor de quadrinhos, lançava quadrinhos, e um dos caras que ajudou ele a a fugir do país foi o Joe Kubert. E o Joe Kubert fez esse álbum, o falecido Joe Kubert, né, o fantástico Joe Kubert, autor de vários clássicos dos quadrinhos de super-heróis, mas que aqui faz uma história baseada em fatos reais, e tem ali na época o fax era o meio de comunicação que eles utilizavam ali para falar sobre o que estava acontecendo no país, e esse quadrinho aqui é angustiante, né, para saber, para que eles possam fugir do país, né, e fugir da guerra. Então é um relato muito importante sobre esse momento trágico aí da história da humanidade. O outro é mais assim, não muito para falar de guerra, mas para conhecimento, porque muita gente não conhece a cultura chinesa, e fala-se muito aí sobre o comunismo, a China, né? E ninguém sabe muito bem como que é. Mas aí você pode ler esse quadrinho aqui, ó, do Guy Delisle, que é Shenzhen, uma viagem à China. Ele vai nessa cidade de Shenzhen aqui porque ele faz a supervisão de produção de desenhos animados nos países asiáticos. Se vocês não sabem, também tem o outro dele lá, o Pyongyang, que conta praticamente a mesma coisa. Ele vai supervisionar, só que dessa vez na Coreia do Norte. Para ficar mais barata a produção de desenhos animados, de animações, os desenhos são produzidos nesses países. Então ele vai lá supervisionar, ao invés de ser produzido na França ou nos Estados Unidos, onde o custo é maior, esses custos são terceirizados. E aí ele vai lá supervisionar, e aí ele aproveita e conta um pouco da cultura. E a parte mais interessante desse livro é a hora que ele vai num restaurante que serve carne de cachorro. Fica a dica. Mais um sobre a China, Adeus Tristeza. Esse quadrinho aqui eu acho interessante porque ele não é muito comentado, né? E eu achei ele tão interessante. A história dos meus ancestrais, da Belle Yang, que também é uma história autobiográfica, que conta a história aí de várias gerações da família da Belle Yang na China. Então conta todas as mudanças que aconteceram na China, principalmente entre o final do século XIX e início do século XX, onde a China passa de um país agrícola para um país industrial. Então mostra toda essa questão da mudança cultural e da mudança, e por que os pais dela foram para os Estados Unidos e tudo mais. Tem uma questão pessoal dela também. Então é mais para conhecimento do que é a China e de como foram essas transformações. A minha sétima indicação é esse aqui, O Azul Indiferente do Céu, do Chico, que conta a história de um repórter que quer contar a verdade sobre a violência na Colômbia, e aí ele sofre com isso. É um quadrinho que foi lançado pela minha, não sei se está esgotado ou não. Tenho esse autógrafo lindo do Chico aqui. Isso é um autógrafo, tá, gente? Por incrível que pareça. Parece que é um desenho do próprio quadrinho, mas foi um autógrafo que o Chico fez. Eu recomendo os quadrinhos do Chico, que tem uns desenhos sensacionais. E também tem uma visão muito interessante aqui sobre imprensa, liberdade de imprensa. Então recomendo para vocês. E agora a oitava indicação é meio conhecido aí de todo o meio, não é totalmente conhecido das pessoas, mas tem muita gente que ainda conhece pelo filme e não pelo quadrinho, e há uma diferença gigantesca entre o filme e o quadrinho. Então eu recomendo que vocês leiam V de Vingança, do Alan Moore. Aqui ele conta uma história fictícia, né, sobre um governo fascista inglês. Isso foi escrito na época da Margaret Thatcher, né, então tinha lá um movimento muito conservador na Inglaterra. Nossa, barulho do carro. Vai desligar ou não vai? Na década de 80 a gente teve um movimento muito conservador e neoliberal na Inglaterra,
movido ali principalmente pelo governo da Margaret Thatcher, e que meio que acabou com algumas coisas ali na Inglaterra. Foi uma coisa que não funcionou, todo mundo já sabe que o neoliberalismo não funciona, então esses movimentos neoliberais que tem aqui no Brasil são ridículos. E aí ele pega a partir dessa coisa real, que é o movimento conservador inglês, e ele mostra como isso poderia progredir para um governo fascista. Então aqui a gente tem uma história muito interessante. Eu não vou falar muito porque a maioria das pessoas já conhece e sabe do que se trata, mas é um dos que pode ajudar a entender como que um governo fascista se formaria e por que ele seria prejudicial para a população. O penúltimo da lista é um que é sempre citado em várias listas, mas ele deve ser sempre citado, ele é leitura obrigatória aí praticamente, que é Persépolis, da Marjane Satrapi. Ela conta toda aquela mudança que teve no Irã na década de 80, mudou de um país progressista para uma ditadura sanguinária e que hoje ainda tem reflexos, como a gente viu os últimos movimentos das meninas que não querem utilizar o hijab por conta da obrigatoriedade, da opressão que é feita contra as mulheres, principalmente no Irã. Em outros países da Península Arábica, principalmente, onde as mulheres quase não têm direitos, né? E em lugares que não têm direito nenhum, inclusive. Então, a Marjane Satrapi, ela conta com muitos detalhes essa mudança entre um país que tinha muita arte, tinha dança, tinha um cinema interessante. Hoje ainda tem, né? A gente tem aí vários cineastas iranianos bons, tem até aquela brincadeira, né, que vamos assistir um filme iraniano. E aí ela mostra essa mudança de como o país foi mudando para esse regime hoje totalmente arbitrário e totalitário. E por último, esse aqui não é surpresa para quase ninguém, mas para quem ainda é surpresa eu recomendo demais. É o quadrinho para você entender como que o fascismo e o nazismo vão acontecendo, eles vão sendo criados, e isso é baseado em fatos reais que a gente conhece, que é a Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando de Maus, do Art Spiegelman, que ele conta, é uma história autobiográfica, ele conta a história do pai dele. O pai dele foi preso num campo de concentração, sobreviveu ao campo de concentração. Então esse quadrinho ele tem uma narrativa muito ágil e ele faz uma coisa que é antropoformizar os personagens. Então os judeus são os ratos, os alemães são os gatos e os americanos são os cães. Então ele faz essa brincadeirinha, e os poloneses são os porcos. Então ele faz essa brincadeira com os animais para mostrar como que cada um estava tendo seu papel nessa trama. Principalmente a questão do rato era uma coisa que a propaganda alemã usava muito na época para falar sobre os judeus, né? Isso você encontra vídeos na internet muito facilmente, tá? Então o Maus é um quadrinho que ele deveria ser obrigatório, todos deveriam conhecer. Essas foram as minhas 10 dicas para você dar de presente para pessoas que estão ainda querendo falar sobre fascismo em pleno século XXI. Eu agradeço demais quem assistiu esse vídeo. Peço para que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, comente, né? Fale sobre essas dicas que eu dei aqui rapidamente e até a próxima.